Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um vídeo do nosso canal Notícia do Fogão. Cabeça fria, coração quente, a revolta de ontem não passou ainda, meio inconformado com algumas coisas, mas se dissipou um pouco, se diluiu e a razão vem tomar um pouco mais de conta do que a emoção. E essa matéria aqui do Esporte Espetacular, que eu vou botar para vocês aqui, falaram um pouco do jogo de ontem, do Palmeiras contra o Vitória, a discrepância do Palmeiras que agora sumiu e tal, mas fizeram uma matéria muito legal sobre Libertadores, sobre torcedores botafoguenses lá do Alagoas, que, uma senhorinha e cativa os alunos, que vira botafoguense, a cidade é tomada de botafoguenses, lá no interiorzão do Alagoas. Então é muito legal isso, dá aquela animada, dá aquela satisfação em ver esse tipo de matéria nesse momento. Eu também, que sou um cara culpado por vários botafoguenses mirins terem pulado o muro pra cá, né? Então vamos assistir aqui essa matéria, tem também Sport TV, tem outros conteúdos, Jorge Igor, tudo pra você aqui. Não acabou, tá, pessoal? Não acabou. Enquanto tem bambu, tem flecha. Então, pra mim, o que vai decidir mesmo o campeonato é sim o próximo jogo contra o Palmeiras, e temos plenas condições de ganhar esse jogo. Lógico, temos que melhorar o futebol desempenhado? Temos, mas o futebol desempenhado também é influenciado pelo adversário que te encontra. Quando a gente pega adversários de trocação franca, abertos, nós costumamos jogar melhor. Então, desfalques voltarão, Barbosa, Luiz Henrique, Alex Telles, Marlon, e vamos para cima do Palmeiras buscar essa vitória. Pessoal, antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, temos a área de membros, você clica lá em Seja Membro, tem 4 opções de plano de R$3, R$5 e por aí vai, cabe em todos os bolsos, escolhe um valor que cabe no teu bolso e ajuda o canal mensalmente a manter essa estrutura que a gente tem aqui, que é cara, mas faz um serviço maneiro para vocês todos os dias. Então, bora pro vídeo. Brasileirão, e na terça-feira, depois de amanhã, temos esse jogão, uma final nos pontos corridos, né? Palmeiras e Botafogo, o que você espera dos dois times nessa reta final, especialmente nesse jogo? Eu acho que o Botafogo claramente tinha uma vantagem que não soube administrar, né, nessa reta final de campeonato. Aí você pode justificar também que teve uma Libertadores no meio do caminho e é super difícil. Fora a data FIFA, que acaba tirando os jogadores que são importantes desse time para as suas seleções. Mas o que mais preocupa para o torcedor do Botafogo é que a gente sente uma dificuldade de administrar jogos difíceis, sabe? Ontem o Vitória, a todo momento, buscou o jogo, tentou vencer o Botafogo, não foi um time que colocou um ônibus na área para só se defender, fez um jogo de igual para igual, e o segundo tempo o Botafogo muito desorganizado, com muita dificuldade de fazer o que ele fez o ano inteiro, que é jogar bem, com padrão de jogo. O Palmeiras é completamente diferente. Um time com anos de trabalho, que não tem um ano brilhante, você não olha para o Palmeiras e fala assim, cara, o ano do Palmeiras é um ano de encher os nossos olhos, como em outros anos já foi, mas compete. Vende caro suas derrotas. É um time muito focado, muito concentrado e que é um time que parece que confia no que está fazendo. E eu acho que essa reta final, essa confiança pode fazer toda a diferença. Jogasse terça-feira na Globo e depois tem segue o jogo, tá? Depois do jogo tem segue o jogo. Ó, o São Paulo empatou com o Atlético Mineiro em casa. Falta menos de uma semana para a final da Libertadores. É sábado que vem, Atlético Mineiro e Botafogo ao vivo na Globo a partir das 4 da tarde. Eu acho que os dois já despacharam bagagem. Atenção, torcedores de todos os cantos do país vão parar para ver esse jogão, né? E você vai conhecer agora as histórias de atleticanos e botafoguenses que amam e sofrem pelos seus times, mesmo morando muito longe dos clubes. Vem aí, mais um Futebol Globo CBN, acompanhando mais um jogaço para todo o Brasil. Através da onda média, das ondas curtas, famosas e tudo mais, a gente tem que construir a cada jogada, a cada partida, através das palavras, transformar aquilo em imagens. Ondas médias, curtas e frequência modulada, uma emissora de O Globo, maior jornal do país. A TV é o maior veículo de comunicação de massa do mundo. E nesse cenário, nesse contexto, o futebol chega a todos os cantos do Brasil. Certos amores são como o vento. Eles te alcançam, não importa onde se esteja. Alguns clubes de futebol têm essa capacidade.
O amor por eles viaja até qualquer lugar do país. Nós estamos na Ilha do Ferro, município de Pão de Açúcar, estado de Alagoas, a 250 quilômetros da capital Maceió. Hoje a região que a gente se encontra aqui é a região do Moreno Maia, estado do Acre, capital Rio Branco, e a gente está aqui aproximadamente uns 60 quilômetros da cidade. A Ilha do Ferro fica no sertão alagoano, às margens do Rio São Francisco. Aqui nós temos aproximadamente 500 habitantes e é um grande polo de artesanato e de arte popular do país. Para chegar aqui até a região do Moreno Maia, a gente pega estrada de terra e uma parte a gente atravessa pela balsa. Torcedores em lugares longínquos, distantes, afastados, quase sem comunicação, mas a TV chega lá. A influência do rádio nos anos 50 fez com que as pessoas se encantassem pelo Botafogo, o time mágico que o Botafogo tinha na época, né? Com o Zagallo, com o Didi, com o Garrincha. Eu sempre gostei de futebol, desde pequeno. Naquela época a gente ouvia pelo rádio. Então nós tínhamos um rádio que sintonizava as rádios do Rio. Para a Garrincha, invade a área, bateu o Vanderlei, apontou! Os nomes que eu ouvia no rádio eram Newton Santos, Garrincha, Didi e Zagallo. No ano de 62 eu estava na casa da minha tia, ouvindo com o meu primo pelo rádio as partidas da seleção e ouvia os locutores falando das maravilhosas jogadas que o Garrincha fazia. Então isso aumentou o meu amor, a minha motivação pelo Garrincha e também o amor pelo Botafogo. O demônio da Copa Mané Garrincha vai liquidando o Flamengo com o terceiro dentro do Botafogo. A Ilha do Ferro tem uma tradição artística muito grande e há muitos anos que existe essa tradição. Primeiro começou com o bordado, nós temos um bordado aqui chamado Boa Noite, que é pioneiro, é único, só tem aqui. E depois de desenvolver também um patrimônio muito rico de confecção em madeira. Então provavelmente aqui, eu acho que metade das casas da Ilha do Ferro existem artesãos que trabalham ou com bordado ou com madeira. Esse lugar aqui é a minha casa, onde eu nasci e criei, né? E agora virou meu ateliê, onde eu trabalho com minhas peças, onde eu crio o meu trabalho, o meu artesanato, né? A importância do artesanato para a cidade é a renda que entra no povoado, né? Todo mundo trabalha e cada um tem sua renda, está sobrevivendo melhor, né? E além da peça que você faz, que hoje está não só no Brasil como no mundo inteiro, né? A ilha tem muita coisa curiosa, mas certamente o mais curioso é que a Ilha do Ferro é o lugar onde tem mais botafoguenses por metro quadrado no estado de Alagoas todo e talvez no Brasil. Em qualquer lugar da ilha que a gente vai, tem sempre um torcedor do Botafogo. Isso aqui é o Bar Botafogo. Aí todo ano a gente se reúne aqui, a gente faz uma feijoadinha assim, os encontros dos amigos, né? Para bater um papo aqui, tomar umas canas e torcendo tranquilamente, sem briga, sem todo mundo se respeitando. E falando do Botafogo sempre, né? Que é gostoso demais falar, né? É bom falar quanto mais torcer. Torcer é que é bom, maravilhoso, né? E se você estivesse perguntando, mas por que diabos um povoado alagoano tem tanto torcedor do Botafogo? A culpada? Ela, Dona Zita. A Dona Zita, ela chegou a trabalhar aqui, eu não lembro bem o ano, mas faz muito tempo, né? E aqui ela foi muito importante.
Eu me tornei professora. Ave Maria, Dona Zita era uma pessoa extraordinária. Até hoje todo mundo respeita ela. Na aula, quando havia oportunidade, eu conversava com meus alunos, falando do Botafogo, desses jogadores maravilhosos que tinham atuado por ele. Eu fui aluno de Dona Zita e ela falava muito do Botafogo, né? Falava no jogador. A gente criança e ela professora já adulta, botafoguense, e a gente veio falar com do time Botafogo, a gente foi se interessando. Isso fez com que muitos dos meus alunos começassem a torcer pelo Botafogo. Principalmente eu, né? Eu sou botafoguense desde essa época, né? Então eu me senti muito feliz por ter sido eu a pessoa que primeiro começou a falar sobre Botafogo e a importância dele no cenário brasileiro. Num vilarejo onde o Botafogo dita as regras, o prefeito, botafoguense, é claro, prometeu. E ele quer muito cumprir. No ano passado, o prefeito prometeu um churrasco para todos os botafoguenses, mas o Botafogo, infelizmente, perdeu o título. Mas a promessa está de pé esse ano. Se o Botafogo campeão, tem um grande churrasco aqui. A promessa era que a gente ia fazer um churrasco se o Botafogo tivesse sido campeão ano passado. Como não foi, eu não fiz o churrasco. E prometi novamente esse ano, eu tenho uma fazendinha, tenho um gadinho, eu vou tirar do meu gado e fazer esse churrasco. Eu acredito que esse boi vai ser morto esse ano, né? Ou por uma Libertadores, ou por um brasileiro, nós vamos ter que comer esse churrasco, né? Com fé em Deus vai sair, esse ano vai sair. Daqui a menos de uma semana, no dia 30 de novembro, botafoguenses da Ilha do Ferro, atleticanos da Galo Acre e torcedores de todo o Brasil vão estar assim, ligados na final da Libertadores. Tenho muita esperança de que o Botafogo vai ser o campeão. O Hulk, falta só ele, só esse título, para ele ser o maior jogador da história do Atlético. Rapaz, eu espero a vitória. Com fé em Deus, dessa vez a gente vamos levar. O placar eu vou botar aí 2-1, o Botafogo. Gol de Luiz Henrique e Igor Jesus. Eu acho que é Galo na cabeça, né? Vamos pra lá para poder ajudar a levantar essa taça aí e gritar bicampeão, né? Acho que é o sonho de todo mundo. Não vai ser fácil não, porque o Atlético é um time bom também, né? Mas eu acredito que a gente vai ser campeão, né? Pelo Galo vale tudo e vamos em busca do bicampeonato da Libertadores. Como vai longe essa paixão, Nossa. né? Vai até Buenos Aires, na Argentina, sábado que vem, a grande final, transmissão da Globo a partir de 4 da tarde. Bárbara, como é que você vê essa decisão nessa semana, né? Com o contexto já o Galo perdeu a decisão da Copa do Brasil e o Botafogo agora envolvido em Brasileiro e Libertadores. E aí, para colocar mais fogo nesse fogaréu, a gente teve um encontro entre esses dois times durante a semana. E aí as coisas acabaram sendo inflamadas, né? Com o Luiz Henrique expulso, provocando o Hulk respondendo. Então, até esse jogo, eu via um Botafogo tecnicamente num momento melhor, até esse jogo. Por isso que o futebol é um negócio difícil mesmo da gente comentar. Semana a semana muda o tempo inteiro. E o Botafogo também mexe com essas emoções aí. E o Atlético Mineiro fragilizado por uma derrota numa decisão como foi pro Flamengo. Agora as coisas mudam. Não que elas se invertem, mas elas mudam. Então eu acho que a gente tem um jogo que vai ter muito componente emocional para ser administrado em um campo neutro. Impossível chutar o favorito. A Bárbara estará lá, o Esporte Espetacular especial, semana que vem no domingo, depois da decisão sábado, a decisão na tela da Mamãe Globo. E na Copa Sul-Americana... Vamos colocar aqui também os melhores momentos do jogo do Botafogo, né? O Botafogo recebeu vitória no Nilton Santos, empatou em 1-1, saiu atrás logo no começo do jogo, né? E acho que isso causou impacto direto também, né? Na postura do Vitória ao longo da partida. Não foi uma postura de só se defender, que o Vitória tinha as suas estocadas, conseguia em outros momentos ir ao ataque, ameaçar o Botafogo, mas se sentiu mais confortável claramente no jogo, né, Alex? Assim, ó, lógico que sair perdendo um jogo em casa, eu não vi um problema emocional no Botafogo, foi uma circunstância. Só que fazer o que o Vitória fez o jogo todo, de se defender tão bem, quando você é tão pressionado... Concentrado, né? Aí você fala assim, o Botafogo jogou mal. Lógico, errou mais porque
estava sendo também exigido. Não pode tomar um gol dessa maneira que tomou, né? Uma bola que estava controlada na beirada, né, Ramon? Exato. 3-2 dentro da área, isso aí a princípio estava tranquilo. Só que o Vitória jogou mesmo um jogo muito maduro, cara. Ele dificultou muito sim pro Botafogo. O Botafogo foi tentando de diversas formas e depois acabou sendo um jogo tipo de casal novo, né, cara? Sabe por quê? É muito cruzamento, entendeu? Quando tá apaixonado, E aí, nada se encaixa, porque eles defendem. Então, você vai chutar, bate em alguém. Ou você não finaliza bem. Você vai driblar, tem um na sobra. Então, você acaba não encontrando. Teve a questão, eu acho que aqui desse lado esquerdo, que o Botafogo não conseguiu ter a mesma fluência, assim. E no segundo tempo que ele tem, ele fica com os pés trocados, que daí ele consegue também em algum momento. O Luiz Henrique faz falta. Lógico que faz falta, poxa vida, é um talento absurdo. Só que o Botafogo também fez por onde, de repente, ter feito o gol. Se tivesse feito antes, mas o Sim não participa. Sim. Mas é o Vitória que realmente acho que complicou bastante. Teve ainda jogadas de perigo, o Vitória veio pro jogo, mas você fechar ali com essa linha de 5, jogando bem esses 100 minutos que o Vitória jogou, não é fácil fazer um jogo desse. Você sabe o que tem me incomodado no Botafogo nos últimos jogos? O Botafogo fazia muito triangulações ali nas beiradas do campo, né? Com o meia se aproximando do lateral e do ponta e dali saindo alguma coisa para às vezes a bola chegar na linha de fundo ou alguém trazer a bola para dentro e criar um lance de perigo. Essas triangulações ali mais na beirada do campo, elas diminuíram muito a frequência. E quase que invariavelmente, quando a bola chega nessa zona intermediária de ataque do Botafogo e do lado do campo, a jogada termina em um cruzamento. Só para dar uma estatística para vocês, o Botafogo hoje cruzou 55 bolas na área do Vitória. Nos últimos 3 jogos, foram 154 cruzamentos. Mais de 50 por jogo, ou seja, hoje foi dentro da média. Mais de 50 cruzamentos por jogo na área do adversário. E para um time que tem a qualidade que o Botafogo tem, eu acho um número exagerado e, nesse momento, o Botafogo está apresentando uma falta de repertório que até então não vinha apresentando. Só corrigindo, né? Eu falei dos dois lados, pé trocado não. Ficou lá mais com o Matheus Martins, né? Que do lado direito ficou com o pé do lado e aí daqui surgia mais possibilidade. A hora que foi pro lado de lá, foi aonde saiu o gol, né? Que ela vem mais em direção ao gol. Mas o Flamengo, ele pressionou o Botafogo tudo, só que faltou também um pouco de criatividade, né? Assim, o jogo de hoje, assim, eu acho que defensivamente, primeiro eu preciso elogiar esse campeonato de recuperação que o Carpini vem fazendo com Vitória, né? Vem fazendo um trabalho muito importante, ele conseguiu dar um condicionamento físico muito aceitável, que vem fazendo total diferença no estilo de jogo do Vitória. O Carpini gosta de uma equipe muito organizada, ele sabe organizar essas equipes defensivamente para sair em transição. E hoje ele fez um ajuste, ele não estava jogando com linha de 5, hoje ele entra com 3 zagueiros, mais o Cáceres e o Lucas Esteves, né? E eu acho que ele conseguiu tirar essas infiltrações de diagonais curtas que o Botafogo faz muito bem. Ele encurtou esse espaço, ele fecha o centro do campo e tira essas movimentações. Por mais que os jogadores do Botafogo façam elas para receber a bola, e eles não recebem, eles conseguem gerar espaço por dentro para a entrada do Savarino, para a entrada do Júnior Santos, do Luiz Henrique, quem estiver jogando. E não conseguiu hoje, não tinha espaço, né? E com o Júnior Santos e o Igor Jesus, que ficaram mais lado a lado, o Vitinho, no primeiro tempo, que fez muito o corredor do lado direito, eles estavam muito estáticos. Estavam muito encaixotados. Você não tem a impressão? Ali. Eu tenho a impressão. E aí ficou muito parado. Teve uma hora que estavam os 5 atacantes. Tinha 5 atacantes do Botafogo com os 5 defensores do Vitória. E eu tenho a impressão que quando jogam juntos, né, Júnior Santos e Igor Jesus, o Júnior Santos fica um pouco sem espaço. Eu acho que ele tinha que ir pro lado. Um pouco, acaba não tomando ele por dentro, toma um pouco de espaço ali e ele fica... perdido. Sem saber fazer a movimentação que ele está mais acostumado. Como o Cuiabano não estava tão bem no jogo, forte dele é o cruzamento, ele errou bem mais, né, do que o normal. Ainda chegou uma vez. Às vezes você coloca ele. O Vitinho também não estava fazendo um belo jogo, às vezes você pode tirar realmente um cara igual o Luiz Henrique, que tem arrasto e finalização com as duas pernas. Quando o Botafogo, hoje, para mim, a falta que fez imensa no time do Botafogo foi o Marlon Freitas, né? Essa questão de acelerar esse passe em vertical no chão, assim. Teve uma jogada, essa jogada que o Igor Jesus finaliza, que o Cuiabano chega cruzando. Isso. É um passe que vem por dentro acelerado, chega já no Almada, o Almada já consegue servir o Cuiabano. Faltou também acelerar um pouco mais por dentro. O Tietchan é um jogador de conduzir bola, né? De carregar a bola. Acho que precisava um pouco mais do jogador no primeiro tempo. De mais passador. No tanto que o Eduardo entra no intervalo,
O Botafogo ia melhorar, obviamente, pelo ímpeto, por estar jogando em casa, por ir para cima, de precisar vencer. Mas o Eduardo ele consegue dar essa dinâmica do passe. Acelerar que seja um segundo, um passe que ele consiga acelerar. Às vezes é um posicionamento seu, né, corporal diferente. O Tiquinho começou a sair também um pouco, a participar do centro do campo ali. Mas é que tá o problema daquilo que você falou, deles terem ficado muito nos zagueiros. Mas aqui você tem que ocupar, né? Por quê? Porque eu tenho que segurar esses caras. Só que os movimentos a partir daqui que não tinha. É isso aí. Mas só que o Vitória, ele marcou muito bem a bola. Você pode ver que o Almada tentava, driblava tentava driblar de novo. O Willian Oliveira fizeram um trabalho sempre bem marcado. E nos cruzamentos, esses 3 daqui de dentro da área, impressionante como eles ficaram bem, né, cara? E outras bolas que vinham na frente, a questão do Janderson e do Alejandro, o jogo que fez, né, cara? Muito ganhar a bola, pra segurar. Proteger, né? Segurar a bola para o time sair. E vejo que o goleiro do Vitória trabalhou pouco. No final das contas, ele não fez grandes defesas ao longo do jogo. Ele fez algumas intervenções, né? A zaga tirou bastante bola. A bola mais próximas dele, mas não com defesa. A bola cercou muito ali, mas não fez assim uma partida fora do comum. Bom. Gente, mas de novo, que vira-volta, hein? A reta final do Brasileiro, o Palmeiras é líder. E o Botafogo já saiu da briga? Não vai dar. Ih, já amarelou. Será mesmo que os problemas que o Botafogo está enfrentando em 2024 são os mesmos de 23? Será? Eu não sei. Será que é a hora do torcedor cobrar ou carregar no colo? E o Palmeiras? Está ganhando mais na sorte do que na bola, mais na sorte do que no juízo? Mas sem sorte também na vida, você não vai a lugar nenhum, né? E é só sorte, não tem um pouco de competência, não tem muita competência, força mental, resiliência, espírito competitivo, tem tanta coisa pra gente falar. Estamos a 48 horas arredondando do jogo mais importante do ano no futebol brasileiro. Que coisa, hein? E às vezes analisar as vitórias é mais difícil do que analisar as derrotas, porque na vitória, naturalmente, o torcedor tem um sentimento de empolgação. Caramba, estamos ganhando. Veja, Palmeiras saiu das 2 Copas no ano. Muita gente ali na virada de agosto para setembro decretava o fim da temporada do Palmeiras e o time, na 35ª rodada, assume a liderança do campeonato. Uma rodada antes do confronto direto contra o agora vice-líder, jogando esse confronto em casa, podendo até empatar para seguir na frente. Então, é muito gostoso o momento para o torcedor do Palmeiras e é um momento de celebração mesmo. Agora, o comentarista tem a parte chata de dizer, olha, o desempenho tá complicado, né? Jogar mal e ganhar é bom? É bom. É bom porque isso mostra que você, mesmo nas dificuldades, o seu trabalho é tão sólido. Que mesmo nas dificuldades, mesmo nas noites ruins, nas jornadas ruins, você tem ferramentas para chegar à vitória. Ferramentas técnicas, individuais, mentais, né? Isso é importante. Mas isso não pode ser uma constante, entenda? Isso é algo que vai acontecer com todo mundo. Ninguém vai jogar 38 rodadas no seu nível máximo. Então, quando houver o momento da baixa, da ondulação, da oscilação, aí você vai ter que arrancar uma vitória, né, jogando mal. Agora, se isso for a tua realidade, aí dificilmente você vai ser campeão, porque ninguém consegue ser campeão das 38 rodadas, sei lá, jogando mal 18. Imagina, 15 rodadas, 20 rodadas se arrastando. Isso não faz muito sentido. É um campeonato que premia a regularidade. Então, o meu ponto sobre o jogo de ontem, os 2 jogos aqui, eu tenho uma ressalva, tá? Tem um atenuante no jogo de ontem, mas eu vou chegar nele já, não vou perder esse fio, não. Mas pegando as atuações contra Bahia e Atlético Goianiense, sem levar em consideração os atenuantes de ontem, que já eu vou dizer quais são, nós estamos falando de 2 jogos em que o Palmeiras, somado esses 2 jogos, somados, o Palmeiras finalizou do gol adversário no máximo 4 vezes. Isso é muito pouco. Nós estamos falando de 2 jogos em que o Palmeiras foi dominado pelo adversário, principalmente pelo Bahia, na maior parte dos 90 minutos, tanto em Salvador quanto em Goiânia. Nós estamos falando de um Palmeiras que flertou com a derrota em Salvador. E de que ontem, no segundo tempo, viu o Atlético Goianiense manter o controle na faixa de campo em que o Palmeiras permitiu que acontecesse. No seu campo de defesa, trazendo o adversário para o seu campo. Vimos o Palmeiras, depois do gol, ter 2 jogadas de perigo aos 34 e aos 35 do primeiro tempo. Uma bola do Rony na esquerda, que me parece uma tentativa de cruzamento que vai na trave, e outra finalização cara a cara do Marcos Rocha, que o goleiro pegou do canto, numa bola muito bem enfiada pelo Aníbal, se não me falha a memória. E depois disso, o Palmeiras não tinha mais saída de contra-ataque. Se a estratégia era, uma bola longa pro Rony, vambora, contra-ataque. O Palmeiras não tinha. Isso é outro ponto negativo. Outro ponto negativo, individualmente, alguns jogadores seguem não entregando. O Rios vem mal há um bom tempo. O Felipe Anderson é meio que chovendo molhado, e não é fazer uma perseguição, mas o Felipe Anderson simplesmente não rende. Não rende. Precisamos, já diria Felipe Neto, precisamos questionar o acúmulo de titularidades do Felipe Anderson. Acho que o Abel tem insistido, às vezes pela direita, ontem o Estevão estava de volta, ele vai para a esquerda, mas não tá rolando. O Felipe Anderson não é o construtor, não é o cara da dinâmica, não é o cara que se entende com os companheiros, e o Palmeiras tem dificuldades ofensivas quando a bola tá no pé do Felipe Anderson. Então, são pontos que a gente precisa olhar e falar, caramba, o Palmeiras ontem ficou num risco de tomar um empate contra um adversário
muito menos qualificado, um risco que ele não deveria correr. E a nulidade do seu ataque no segundo tempo simplesmente não existiu. Agora, tem os atenuantes, e aí eu vou chegar neles agora. Primeira coisa, era o lanterna do campeonato. Então, contra o pior time da competição, você pode se dar ao luxo de correr um pouco mais de risco de falar, quer saber, nós vamos fazer 1-0 e vamos respirar. Porque são 2 viagens seguidas, Salvador e Goiânia. Então o Palmeiras vem nessa logística fazendo 2 jogos seguidos fora de casa no intervalo curto, um na quarta, um no sábado. Gramado pesado, choveu demais em Goiânia no sábado. Então o gramado estava pesado, o que exige ainda mais, o que força ainda mais a parte física dos atletas, né? E tem jogo terça-feira com o líder do campeonato, o jogo do ano. O jogo que pode definir os rumos, pode definir o título da competição. Então esses fatores combinados fazem a gente entender um pouco da estratégia arriscada. Mas uma coisa é você jogar dessa forma, dando a bola, se postando no teu campo no segundo tempo inteiro pro Atlético Goianiense. Outra coisa é fazer isso com o Botafogo, com o Flamengo. Obviamente o Palmeiras não fará isso na próxima terça-feira. Então, também, na questão da estratégia, você pode até não gostar da estratégia, você pode até achar o risco elevado demais, mas o adversário precisa ser levado em consideração. Então, diante da baixíssima qualidade do pior time do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi lá, conseguiu o seu gol logo cedo, o Palmeiras tem o diferencial técnico, que é o Estevão, que faz a jogada do gol. E tem um outro diferencial técnico, que é o Rafael Veiga, que mesmo numa temporada, dá pra dizer que é uma temporada abaixo, ruim eu não sei se chega tanto, porque tem um crescimento de novo aí na reta final. Mas uma temporada que teve momentos muito ruins, né? A ponto até de se questionar a presença do Rafael Veiga no time. Ele já tá brigando pela artilharia do campeonato. E uma conclusão ontem de extrema calma, frieza no canto, categoria na jogada do Estevão. Diferenciais técnicos o Palmeiras teve ontem. E falando da estratégia do Atlético Goianiense, da própria estratégia do Palmeiras de se retrair, convenhamos, boa partida do Gomes, outra boa partida do Vitor Reis, Marcos Rocha muito bem. O Palmeiras, ele resolveu se defender e se defendeu com competência. Isso também precisa ser dito. Então, nessa hora, reta final do campeonato, é importante vencer. É importante vencer. Claro que vencer jogando bem te aproxima de uma conquista. É mais seguro, né? Você tem uma projeção muito mais confiável. Pô, nós estamos bem. O Palmeiras não tá jogando um grande futebol. O Palmeiras não vem bem. Mas o Palmeiras vem competindo e ganhando. Isso é muito importante. Agora, é preciso ter em mente que o Botafogo é um adversário de muito mais qualidade do que o próprio Bahia. O Atlético Goianiense eu não preciso dizer. É o primeiro rebaixado do campeonato. Mas já é um time de qualidade técnica, bem superior ao Bahia. Então é outro estilo de jogo. O Palmeiras não poderá sofrer tanto chegadas do adversário como sofreu nesses 2 jogos, e o Palmeiras não poderá ser tão nulo ofensivamente um tempo inteiro de um jogo como foi ontem contra o Atlético Goianiense. São os alertas. Mas é claro que o momento é para você celebrar. O Palmeiras tem que celebrar. Poucas equipes, e aí vamos voltar a olhar o copo meio cheio, poucas equipes conseguem ganhar tantos jogos em noites ruins como o Palmeiras. Aí a gente fala muito de resiliência, de força mental, de espírito competitivo. O Palmeiras não deixa de competir por taça alguma, por título algum. As eliminações do Palmeiras nas Copas, lembremos das circunstâncias em que elas ocorreram. Na Copa do Brasil, o Palmeiras faz um primeiro jogo péssimo, um dos piores do ano, se não o pior, no Maracanã. E o Flamengo tem que suar pra sair com a vaga do Allianz pra não tomar mais um. O Palmeiras aperta o tempo inteiro, se joga pra cima. Contra o Botafogo, aquela loucura, né? O Botafogo chega de 2-0. O Palmeiras precisa de 3 gols. Pum, 1, pum, 2, pum, 3. Aí, toque de mão, acabou anulando. O Palmeiras poderia, em poucos minutos, de uma maneira épica, ter levado aquele jogo pros pênaltis. Porque é o Palmeiras que, não morri não. Você me deu 1, 2, 3, mas eu tô aqui, irmão. Eu tô vivo. Enquanto esse juiz não apitar, enquanto esse cronômetro não zerar, eu tô aqui. Nenhum time do futebol brasileiro alcançou esse estágio de forma tão regular. Todo mundo compete, as grandes equipes competem, não desistem. Não tô dizendo que é só o Palmeiras que faz isso. Mas na proporção em que isso acontece com o Palmeiras, não acontece com ninguém no futebol brasileiro na era Abel Ferreira. Esse é o pior pesadelo de quem disputa um título com o Palmeiras. Isso você gostando do Abel ou não, você sendo palmeirense ou não. Tá aí o Jorge agora lambendo o Palmeiras. Irmão, é fato, é realidade, eu não brigo com fato. Pode não gostar do fato, você não gosta do fato? Tá bom, é teu direito. Mas é fato, irmão. Ninguém no nível do Palmeiras compete no futebol brasileiro. Isso é mérito do Abel Ferreira, isso é mérito desse elenco. Isso é mérito da mentalidade, isso é o acerto, é o êxito da mentalidade que foi implementada dentro desse clube. E é exemplo pra todo mundo. Hoje, se você quer ter sucesso no futebol brasileiro, você precisa se espelhar no Palmeiras. Não vai discutir, não vai falar disso abertamente? Tá bom, tem a questão da rivalidade, você não vai botar, né, dar essa moral pro teu rival. Mas nas internas, galera, o que esses caras fazem não é brincadeira, o que esses caras fazem, não existe, a gente tem que ser como eles. Fome, apetite, dedicação, entrega, trabalho diário, minucioso, o cuidado com o sono, a planilha do sono, nossa, mas que frescura. Cara, você ganha o futebol nesses pequenos detalhes, é nessa obsessão, a obsessão no bom sentido, né? A obsessão que o Palmeiras tem, que a comissão técnica do Abel Ferreira tem por vencer. Gosta, acha o Abel mala? Tá, problema seu, direito seu. O Abel é um babaca, o Abel é marrento, é arrogante, é isso, é aquilo, eu vejo muita gente falar. Eu acho que ele é um animal competitivo. E às vezes ele se excede, como todo cara
extremamente competitivo, né? Não vai ser um santo na beira do campo. Mas, irmão, paga o pau mesmo pro trabalho desse cara. É brincadeira. Ninguém faz nada igual no futebol brasileiro. E o Palmeiras tá aí. O Palmeiras chega muito mais à vontade, muito menos pressionado do que o Botafogo pro jogo da terça-feira. Agora, chega jogando mais bola que o Botafogo, aí é um ponto difícil da gente discutir. E eu vou começar a analisar o Botafogo aqui. Se eu pegar as atuações do Palmeiras e do Botafogo nos últimos jogos, quem finalizou mais? Quem agrediu mais o adversário? Quem teve mais posse de bola? O Botafogo, né? Contra Atlético e contra Vitória, muito mais do que o Palmeiras fez contra Bahia e Atlético Goianiense. Isso é um dado da realidade, muito fácil, muito óbvio, muito objetivo. Não tem opinião, não tem achismo. Aconteceu. Agora, dentro daquilo que se propõe a fazer, aí o Botafogo ficou abaixo. O X da questão está aí. Eu não vejo o Botafogo perdendo pontos. Por isso que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado de falar do fator emocional aqui. Não que isso não possa ser discutido e não tenha acontecido ontem. Eu acho que aconteceu ontem. Mas não é da mesma forma que 2023. Não é um esfarelamento emocional. Não é uma tremedeira. Não me parece, tá? É a minha humilde opinião. Não é uma tremedeira porque o título está se aproximando. Me parece uma dificuldade dentro do modelo. Por méritos dos adversários, às vezes até por antijogo dos adversários. Por decisões ruins do seu treinador. Como ontem, por exemplo, a gente tem que questionar a insistência do Arthur Jorge em alguns nomes do elenco e questionar algumas decisões de função que o Arthur Jorge atribui a seus jogadores, como fez ontem com o Júnior Santos e com o Savarino, por exemplo. E também a explicação passa, e aí pode ter uma questão emocional, mas pode ser uma questão técnica, pode ser influência do coletivo também, passa por definições ruins, tomadas ruins de decisão de jogadores do Botafogo dentro do campo. Então eu acho que esses fatores são maiores. 2023 você olhava, meu Deus, esse time morreu, esse time... O Botafogo continua. O Botafogo não conseguiu, veja, no segundo turno, ser o time do primeiro em termos de ideia. Até porque teve troca de técnico, chegou o Bruno Lage, foi aquele caos. A ideia do Botafogo está preservada. O que o Botafogo joga no segundo turno, em termos de filosofia, é a mesma coisa que ele jogava no primeiro. A diferença é que os adversários estão conseguindo travar mais o Botafogo e o Botafogo não está conseguindo sair disso. E os jogadores estão encontrando dificuldades para balançar a marcação adversária, para ter êxito numa finalização de fora da área, para construir o jogo por dentro, para evitar o chuveirinho, para fazer a jogada de drible, para fazer as tabelas, para fazer os toques em espaços curtos, para lidar com a cera, que aí você precisa mentalmente respirar e seguir em frente, não entrar num desespero, não entrar num jogo de irritação, porque isso vai fazer o teu foco ir embora. E tem, vou repetir, agora vou me aprofundar, o fator Arthur Jorge aqui, que, repito, faz um excelente, repito, não o que eu disse hoje, mas disse em outros vídeos, faz um dos melhores trabalhos do futebol brasileiro no ano, inegavelmente. Agora, desculpa, sim, essa insistência do Arthur Jorge em alguns nomes do elenco, como o Tietê, por exemplo, ela não se justifica. Mas, sim, em hipótese alguma, ela se justifica. Essa coisa de colocar o Júnior Santos ontem por dentro, às vezes aparecendo até na esquerda, completamente invertido, mas meio por dentro, embolando com o Júnior Santos, tirando ele da direita, onde ele rende melhor, fazendo o Savarino jogar numa outra faixa de campo, foi uma decisão muito ruim do Arthur Jorge e que deveria ter sido consertada já no primeiro tempo, com metade do primeiro tempo. Já deveria ter sido desfeito o erro do técnico do Botafogo na escalação ontem. O Vitinho, eu posso dizer que o Vitinho hoje é um dos jogadores mais regulares do elenco do Botafogo. Ele joga mal todos os jogos. O Vitinho vem mal com a camisa do Botafogo desde que chegou. É um ponto destoante do time do Botafogo hoje. E essa perda de espaço do Matheus Ponte? Por que não o Matheus Ponte? Por que não mais minutos, mais presença em campo do Oscar Romero, por exemplo? Cadê o Alan, que simplesmente sumiu do time? Me dá a impressão de que o Arthur Jorge, a partir do momento que um ou outro jogador perde o espaço, e eu sei que a concorrência no elenco do Botafogo é uma concorrência forte pela qualidade, pela quantidade de peças e pela qualidade que tem, mas alguns jogadores parece que perdem espaço para sempre com o Arthur Jorge. Somem, simplesmente desaparecem da cabeça do técnico do Botafogo. E é preciso ter uma avaliação mais rigorosa do que alguns nomes estão rendendo ou deixando de render nesse time. Então ontem a derrota passa por erros do técnico do Botafogo, passa por erros de tomada de decisão. Seu Tiquinho Soares não tem o mínimo de capacidade e frieza. Tiquinho Soares está há 15 meses. Lembra dos vídeos que eu falava aqui do Gabigol? Nossa, o Gabigol está há 18 meses em crise, em baixa, sem jogar nada. Vai pro Tiquinho, a mesma coisa. 15 meses que o Tiquinho não joga. Não joga. Não produz, quebra a bola. E aí pior, né? Quando entra junto com o Igor Jesus, embola ainda mais. É terrível o ataque do Botafogo com os dois. Igor Jesus, pós-convocação, é mais um do... É o caso número 5.904. Jogador convocado que, ó... Vem mal o Igor Jesus. Já há algumas semanas. Vem com um desempenho ruim com a camisa do Botafogo. E ontem... Vou ter que falar, o óbvio. Fez falta o seu Luiz Henrique. Como já era previsto. Para fazer uma jogada individual pela direita. Para abrir espaço na defesa do Vitória. Fez falta o seu Luiz Henrique.
Olha a expulsão cobrando um preço. O Bastos teve que vir aqui pro outro lado, porque o Barbosa estava fora e fez falta. Jogada em cima do Adrielson, do gol do Vitória. O que eu acho que tá pesando de fator emocional? Não acho que o time tá tremendo na base. O que eu acho é que o time não tá sabendo lidar com a forma como adversários de menor porte têm travado o jogo do Botafogo. O Vitória ontem, de novo, beleza, fez o que a galera tá fazendo. Não o Cuiabá. O Cuiabá foi o ponto fora da curva. O Cuiabá foi antijogo. O Cuiabá foi jogador caindo, o mesmo cara caindo 7 vezes no gramado. Antijogo, negócio assim, papelão e tal. E ontem eu até vi o Arthur Jorge falando sobre o goleiro. Porque muitas vezes o Lucas Arcanjo, o goleiro do Vitória, ganhava tempo, não queria jogar, demorava pra recolocar a bola em jogo. Nesse ponto, claro que quando o treinador perde pontos ou perde um jogo, ele vai questionar porque isso o afetou e as torcidas rivais vão dizer, tá chorando que não ganhou o jogo. Mas vamos, sem o clubismo, vamos falar na boa, no português correto, é preciso urgentemente, se a gente quer um jogo competitivo, se a gente quer as equipes jogando, se a gente quer que seja respeitado o consumidor que pagou 90 minutos para ver um jogo de futebol e às vezes vê 45, 50, 60 no máximo, a gente precisa adotar medidas como, por exemplo, a paralisação de cronômetro. Porque vai esfriar o ritmo do jogo. Esse é um problema que não tem solução. Se o goleiro para pedir um atendimento, por exemplo, ou se ele demora ali para repor a bola um pouco mais, isso vai dar uma quebrada do ritmo do jogo. Mas você vai garantir que a outra equipe que está querendo jogar mais do que a que está fazendo cera, vai ter o tempo regulamentar para jogar, porque o jogo tem 90 minutos e você que quer jogar não tem esse tempo regulamentado todo disponível, porque o outro time que não quer jogar por ser inferior a você, ele mata esse tempo. E o acréscimo nunca é na proporção, nunca é correspondente ao tempo que ficou parado. Sempre compensa a cera, sempre. Sempre, porque ninguém vai subir a plaquinha 12 de acréscimo. Ninguém vai ter coragem de fazer isso. E os jogos vários dão margem para você fazer. Tem paralisações nessa casa aí. É uma discussão que realmente tem que ocorrer. Agora, enquanto isso não ocorre, você, líder do campeonato, com investimento milionário, com um time muito melhor, jogando em casa, precisa achar uma maneira de lidar com isso. Porque você vai ficar... Como é que você vai fazer então? Você vai ficar reclamando até mudar a regra? E se a regra não mudar? Você precisa saber. E principalmente... não tomar um gol primeiro, como o Botafogo fez ontem. Aí, meu amigo, aí é o Everest pra subir. Botafogo ainda pode ser campeão brasileiro? Pode. Pode ser campeão da Libertadores? Claro, pode. O Botafogo vive o melhor... Difícil falar em momento, né? Mas assim, o Botafogo joga um futebol melhor que o Palmeiras, mesmo esse futebol travado de hoje, com a dificuldade pra fazer gol. Mas é o time que tem mais recursos técnicos, tem presença ofensiva, tem uma vocação de atacar. Eu ainda acho, do todo do campeonato, jogou mais bola que o Palmeiras e é bem superior hoje ao Atlético Mineiro, na minha opinião. Bem superior. Agora, é preciso achar caminhos para a bola entrar. E essa missão é do treinador. A bola está com o Arthur Jorge. O trabalho está nas mãos do técnico do Botafogo. Cabe a ele. E cabe também ao jogador, nessa hora, chamar a bronca e tomar as melhores decisões no jogo. A bola não pode queimar no pé. Se você aí joga do Botafogo, é o melhor futebol do Brasil, encantou, envolveu, criou expectativa lá em cima, tem que corresponder. E aí eu quero falar do papel do torcedor de novo aqui. O torcedor não pode vaiar. O Arthur Jorge até mostrou incômodo com isso. Eu não gostei da fala do técnico do Botafogo sobre isso. O torcedor tem todo o direito de vaiar. Talvez se o torcedor não vaiasse o Vitinho no primeiro tempo, o Arthur Jorge não tirasse ele no intervalo. E um jogador que estava claramente comprometendo o desempenho do Botafogo. Então a vaia é um alerta quando as coisas não estão indo bem. E ninguém vai poder dizer que nesse ano o torcedor atrapalhou, o torcedor não apoiou, se perdeu os 2 títulos ou um deles perdeu porque o torcedor vaiou. O torcedor apoiou pra caramba. Aliás, o torcedor tem feito isso há muito tempo. Ano passado o time foi eliminado da Sul-Americana, nas vésperas de um clássico contra o Flamengo, 5 horas da manhã, o time tava chegando no Galeão, a torcida tava lá pra fazer apoio, pra fazer festa, pra dar moral pros caras que tinham acabado de ser eliminados. Então para com esse negócio. A galera tem uma mania de ficar botando os rótulos, cara. Primeiro que você não sabe o que o torcedor do Botafogo vive, ou sabe, né? Mas não sente na pele. E segundo, dizer que a torcida não tá apoiando, desculpa. Desculpa. O Botafogo tá perdendo pontos porque o torcedor tá vaiando? Ou porque o Criciúma travou, o Cuiabá travou, o Atlético Mineiro travou, o Vitória travou e ele não soube o que fazer? Teve vaia no Maracanã contra o Criciúma? Ou teve uma festa de 60 mil pessoas? 60 mil! Festa o jogo inteiro, negócio lindo, maravilhoso. Teve uma vaia! O gol sai do drama, aos 45. Aí toma o gol do Viseu. E aí vão botar a culpa em quem? Ali foi culpa da torcida também? Então pera, vamos devagar. Vamos devagar. Não vamos botar a culpa em quem não tem. A culpa tá em quem tá dentro de campo e quem tá na beira do campo. São eles que precisam ser cobrados agora, fortemente. Fortemente. Tem todas as condições de trabalho, estrutura, salário em dia, investimento, elenco robusto, peças. Tem que vencer os jogos. Principalmente contra esses adversários. É muito chato jogar contra esses adversários. É terrível. Tem que saber jogar. Bom, pessoal, é o que eu tô falando. Não é 2023 2.0. Não é o ano passado se repetindo. Pode ter algum abalo que seja mental? Pode, mas eu acho até que é pro lado, vamos dizer, se tem como falar isso, positivo. Os caras estão arrumando briga, arrumando treta, sendo expulsos porque eles estão querendo demais. Estão putos e não estão conseguindo fazer o resultado. Estão revoltados. Ano passado era o quê? O desânimo.
a inconformidade, o abatimento, a desolação. Esse ano não. Os caras querem, estão buscando, estão lutando. E eles estão não conseguindo por quê? Não por falta de vontade, não por abalo emocional, mas por questões táticas que atrapalham o futebol deles em campo. Eles emperram, batem na barreira, batem na trave, emperram no muro e querem ganhar, mas não estão conseguindo. É erro tático. Mérito do adversário que achou a forma de anular o Botafogo, mérito. E demérito do Arthur Jorge, que ainda não encontrou uma forma de resolver isso. E quando ele mexe no time titular, o 11 principal dele, que é muito bom, que é inquestionável, ele sempre faz cagada. Sempre não, mas ultimamente tem feito cagada. Tietê é indefensável. Eduardo entrar o tempo todo é indefensável. A insistência de botar o Júnior Santos dentro da área é indefensável. Tem coisas... Você não dá espaço pro Matheus Martins, que ontem quis pra cacete. Quis pra cacete. Tem a imagem dele no gol do Botafogo. Ele tá... vibrando pra caralho. Quis muito. Entendeu? Romero. Às vezes... Pô, Romero tem pouquíssimos jogos pro Botafogo no Brasileirão. Tem 6 ou 5 assistências. É um cara na bola parada absurdamente letal na bola parada. Tem que ter mais espaço, cara. O Alan, pô, pode ser que a parte física esteja mal, mas não só ele tá mal fisicamente, outros também estão. Então dá mais espaço pra ele, dá chance pra ele entrar em campo. Tem insistências e tem pirraças que não tem como entender. O Matheus Ponte, ontem, em 10 minutos de jogo, eu tava lá, eu vi, ninguém me contou. Em 10 minutos de jogo, ele fez mais do que o Vitinho nos últimos 3, 4 jogos fez. Acertou mais cruzamentos no miolo da área, que é onde tem que estar a bola, do que o Vitinho nos últimos 3 jogos. A bola sempre vai primeiro pau, sempre baixa. Entendeu? Então, infelizmente, o Matheus Ponte não jogará a final por um desequilíbrio dele, uma pistolada que ele deu no jogo contra o Peñarol, que foi expulso em poucos minutos. Mas o Matheus Ponte tem que ser titular nos próximos jogos, do Brasileirão pelo menos. Mas o que eu ia falar? É o que eu venho falando também há muito tempo. Gente, o Botafogo tem plenas condições de pegar o Palmeiras e ganhar lá dentro. Tem. Tanto é que eu vi todos os últimos jogos do Palmeiras, menos o último. Mas com base no que eu vi dos melhores momentos, e que o Jorge Igor falou, e é um cara que entende muito, eu gosto muito da análise dele, e confio muito no pitaco dele. Tudo bem, tem o contexto de se poupar um pouco, gramado pesado, etc. Tem, mas é a lanterna do Brasileirão, né? Contra o atual líder. Então, 1-0 levando calor não é um resultado muito confiável. O palmeirense está confiável pelos resultados que vem tendo, não pelo futebol que vem tendo. O futebol atual do Palmeiras é muito abaixo, é ruim, mas vem ganhando no abafa, vem ganhando na qualidade técnica individual do Estevão, do Veiga, na base do empurra, né? Isso contra adversários piores. O Grêmio é muito inferior ao Palmeiras. O Bahia é bem inferior ao Palmeiras, vem numa fase muito ruim. O Atlético Goianiense é bem inferior ao Palmeiras, né? Então ele vem no abafa ali, na base do empurra, contra times muito ruins. O Botafogo também pegou times ruins, claro que pegou. Cuiabá, Vitória. Vitória é bem treinado, tá? O recorte dos últimos 10, 12 jogos do Vitória é muito bom. O trabalho do Carpini no segundo turno é muito bom. Mas é um time muito inferior, né? A gente eliminou eles da Copa do Brasil, ganhou o primeiro turno deles lá dentro. Então é um time que a gente sabe ganhar. É um time inferior a nós. Mas o Botafogo tem jogado, mesmo que abaixo da sua média, atualmente jogado melhor do que o Palmeiras do Abel nos últimos 3 jogos que ganhou. E a gente empatou. Fazer o quê? A questão tática tá atrapalhando. A porra da retranca dos adversários tá anulando o Arthur Jorge praticamente. Que, repito, é um belo técnico, tá? Jovem, pouco tempo de carreira, promissor demais. Se com pouco tempo de carreira ele já foi campeão em Portugal e tá aí na iminência de ser campeão brasileiro ou da Libertadores, ou quem sabe os dois, pode acontecer ainda, não acabou nada. É um cara que tem muito potencial, mas ele ainda tem deficiências. Se fosse perfeito, não estaria aqui, gente. Estaria no Real Madrid, estaria no Porto, estaria no Chelsea,
estaria no Milan, estaria por lá, não estaria aqui. Assim como o Sr. Abel, se fosse maravilhoso também, perfeito, ele não estaria aqui. Estaria no Real Madrid, Barcelona, Manchester City, United, Chelsea, etc. Ele é um cara pragmático, mental, é muito bom. Mas ele não sabe jogar muito de várias formas diferentes. Assim como o senhor Arthur Jorge tem erros de versatilidade, repertório, não são versáteis. Tem um jeito de jogar que é muito eficiente. O do Arthur Jorge, mais ofensivo, futebol controlador do jogo, agressivo. E o Abel Ferreira, no futebol, bem postado, pragmático, de abafa nos primeiros minutos, nos últimos minutos. São times com estilo de jogo diferente. Ambos buscam ataque, jogam, deixam jogar, mas com alguns pontos diferentes, mas ambos com um técnico muito de uma música só. Não tem muita versatilidade. Não tem muita mexida no forma de jogar. Não consegue mexer muito no jeito, no estilo de ir pro jogo. Se anularem aquele estilo de jogo, dificilmente vão ter ali uma versatilidade de mudar a forma de jogar. Pode mudar uma peça ou outra, mas a forma de jogar complica um pouco. Até por isso estão no Brasil, né? Não estão nos melhores times da Europa. Mas são muito, muito promissores, são jovens ainda. O Arthur Jorge é um bom técnico, mas ele está emperrando num erro. E é a hora de mostrar a que veio. Se vai mesmo ou não ser campeão, tem que resolver esse problema. Pessoal, eu fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo. Matéria muito boa do Esporte Espetacular. Jorge e Igor. Um pouco também de Sport TV. Então, se curtiram o conteúdo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Seja membro, 4 planos, 3, 5 reais, cabe em todos os bolsos, você ajuda muito o canal a fazer um serviço maneiro para você todos os dias. Então, eu fico por aqui, até o próximo vídeo, valeu!